Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Telejornal UERJ Online, ao vivo diretamente do estúdio Alberto Diniz. Eu sou Paulo Gonçalves. Eu sou Mariana Moreira e no computador nós temos Diego Zervato. E para você que quer saber mais informações sobre a TV UERJ, enviar um elogio, uma crítica ou uma sugestão de pauta, mande um e-mail para contato@tvuerj.com.br. É com você, Paulo. Exatamente. Vamos começar falando de uma notícia aqui do Rio de Janeiro. A Petrobras foi proibida por lei de não diminuir a quantidade de gás natural fornecida aos lares do Rio de Janeiro, né? Exatamente. No começo de novembro, a Petrobras havia entrado com recurso para tentar derrubar a liminar que garante fornecimento de gás natural acima das quantidades contratadas pela SEG Rio. Pode haver uma crise energética no verão e o gás pode ser a única saída. Exatamente. Lembrando que essa crise vem do início da década, porque houve um incentivo, né, pelo governo federal e pelos governos estaduais ao uso do gás natural. O que aconteceu? Esse uso está sendo muito maior do que o consumo e isso está gerando essa crise do gás. Além do mais, até o IPVA é barateado 70% para incentivar isso. E pode ser que o IPVA não seja mais barateado mesmo você usando gás natural em seu veículo. E agora vamos falar, o Diego tem uma coisa para falar. Sim, e grande parte das indústrias do Rio de Janeiro usam gás natural e o risco de um blackout nas grandes cidades do país, mesmo com horários de verão que já diminui em 5% o consumo de energia do país, é iminente e é necessário para o país controlar essa demanda, apesar da demanda do Rio de Janeiro ser muito grande, o que vai complicar um pouco os planos da Petrobras para poder conter as possíveis quedas de energia. Paulo. Exatamente, pode ser que a gente entre um racionamento ou queime gás natural e fique mais caro para nós consumidores, como sempre. Vamos falar agora de uma coisa rara de acontecer no Brasil, né, Mariana, né, Diego? Que é os vereadores de Divinolândia vão devolver 74 mil à prefeitura da cidade, lembrando que a cidade se localiza em Minas Gerais. Exatamente, eles vão devolver o dinheiro e o dinheiro vai ser usado para a construção de uma biblioteca e uma sede própria da Câmara Municipal. Exatamente, o acordo foi firmado entre a prefeitura e os vereadores. Os vereadores vão entrar com o dinheiro do material e a prefeitura com o dinheiro da mão de obra. A cidade só tem 7 mil habitantes e até dezembro as economias vão chegar a 100 mil reais. Lembrando que os cortes foram feitos aonde mesmo, Mariana? Viagens, gasolina, lanches, telefone e salários de contadores e assessores. E o impressionante é que o vereador de uma cidade pequena como Divinolândia não ganha aquele salário de um vereador das grandes cidades. É apenas R$ 730 reais por mês, sendo que 270 são para a gasolina dos carros públicos. Uma ótima atitude do vereador. Exatamente. Agora, vamos falar de uma atitude não tão correta, né, Diego? Exatamente, Paulo. O presidente do Senado, ex-presidente agora, Renan Calheiros, renunciou à presidência depois de entrar no seu segundo processo de cassação. O maior temor de Renan Calheiros era que ele fosse, dessa vez, cassado, e como não aconteceu há 2 meses, em relação ao processo que ele sofria de lobby da empresa da construtora Mendes Júnior. Esse processo atualmente é o processo em relação a um jornal e a 3 rádios que ele teria em Alagoas, que seria uma atividade que não seria compatível com a condição dele de senador, e também há outros 3 processos que podem servir de julgamento para Renan Calheiros. Uma das articulações que é possível para que Renan tenha renunciado é justamente diminuir os ânimos da oposição, principalmente os democratas, para a votação da CPMF, que está sendo embargada pelos partidos de oposição neste tempo. Paulo? Exatamente, Diego. E também tem aquele fato, né, que não é muito legal, que pode ser uma estratégia do PMDB para ele ser absolvido em votação secreta no plenário, né? Ou seja, mais uma jogada política dentro desse caso de Renan Calheiros. E lembrando também que a eleição vai acontecer daqui a 5 dias. Agora vamos falar da previsão do tempo. O tempo está meio estranho no Rio de Janeiro, faz sol, de manhã está nublado, de repente abre um sol imenso. E agora vamos saber com o Fábio Clóvis como vai ficar essa previsão do tempo. Apesar do tempo amanhecer nublado esta manhã de terça-feira, a tarde foi de um sol, com temperatura máxima de 32 graus. E amanhã, quem pretende vir ao UERJ conferir a 18ª edição do UERJ Sem Muros, terá um clima agradável, com temperaturas entre 22 graus e 35 graus, podendo ocorrer até pancadas de chuva pela parte da tarde e à noite. Fábio Clóvis para o Telejornal UERJ Online. E também vou agora falar de uma notícia estranha. Os brasileiros que viajam para os Estados Unidos estão voltando. Exatamente, né, Mari? É um movimento inesperado. Na verdade, pela economia americana a gente já dá para saber, está havendo uma decadência no mercado imobiliário.
queda do dólar e aí dá muita burocratização para você obter o green card, né, que dificulta a estadia deles lá. Também tem a crise das hipotecas, né, que aconteceu há pouco tempo, que derrubou as bolsas dos Estados Unidos e fez também a economia brasileira reaquecer e levou aquele pensamento, será que vale a pena eu sair do Brasil para ir para uma economia que está uma leve crise, como os Estados Unidos vem enfrentando, que não vai subir tantos por cento ao ano como se previa, vai subir somente 0,5% esse ano. Então, o que acontece? Os imigrantes brasileiros não estão mais indo para os Estados Unidos também por conta do dólar, porque era comum o imigrante ir para os Estados Unidos e mandar os dólares de lá, porque a moeda brasileira varia muito pouco em relação ao dólar, e agora está valendo quase igual. Um dólar está valendo R$1,70. É, a vantagem não é tão grande. Não é tão grande agora você ir para os Estados Unidos e mandar dinheiro para cá, já que é praticamente a mesma coisa. E agora vamos falar de futebol. Aconteceu, né, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro a votação dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, do famoso Brasileirão. O que você tem para dizer sobre isso, Diego? Foi uma seleção polêmica, até porque a cerimônia foi no Rio de Janeiro e muitos dos jogadores selecionados foram jogadores do São Paulo, que foi o melhor time do campeonato, que realmente seria a equipe que teria o maior número de jogadores, de técnicos selecionados, mas ainda há muita controvérsia em relação a isso. Do Rio de Janeiro, jogadores que foram premiados foi o Léo Moura, do Flamengo, e também outro ponto que foi premiado foi a torcida do Flamengo. Inclusive, o prefeito César Maia, depois dessa onda toda do Flamengo ter levado, inclusive na penúltima rodada do campeonato contra o Atlético Paranaense, mais de 82 mil pessoas aos estádios, inclusive toda aquela confusão com as latas da troca das latas na Nestlé, o próprio voltou à pergunta e ele quer tombar a torcida do Flamengo com o bem cultural do Rio de Janeiro. Vamos saber agora a opinião da comunidade aqui da UERJ, o que eles acham sobre isso, sobre essa questão do tombamento cultural do Flamengo, da torcida do Flamengo. É mais um governante aí querendo se aproveitar da torcida, que é um patrimônio do Flamengo, o maior patrimônio do clube. Então querendo tirar proveito aí da torcida e botar o nomezinho lá do César Maia, tirar proveito aí, fazer uma média com a galera rubro-negra, não acho legal não. Bom, eu acho que esse é mais um passo na evolução da torcida rubro-negra e que o próximo ponto vai ser ela ser eleita como uma maravilha do mundo. Acho meio ridículo, eu sou flamenguista, mas nada a ver. Se fosse para colocar se fosse englobar todas as torcidas do Rio de Janeiro, até seria a favor. Mas, poxa, não tem porquê, só porque bateu o recorde de público, poxa, não tem o mínimo cabimento, na boa. Eu não acho legal não, porque tem outras coisas mais importantes que ele poderia dar mais atenção do que a torcida do Flamengo, né? Olha, eu não tenho nenhum time não, nenhuma torcida especial, mas eu acho justo, é a maior torcida do Brasil, não vejo nenhum problema, acho que tá certo mesmo. Eu acho que a torcida do Flamengo é muito mais uma manifestação popular do que propriamente dito um bem cultural. Eu acho que essa resolução não faz sentido. Lembrando que a seleção escolhida, né, durante essa cerimônia foi Rogério Ceni, Léo Moura, Flamengo, Bruno, Miranda, Kleber, Hernanes, Richarlison, Ibson, o Ibson, que alguns flamenguistas gostam de chamar, Valdívia, Acosta e José, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa seleção vai enfrentar a seleção olímpica de Dunga no domingo, esse domingo agora às 16 horas no estádio do Botafogo, que aliás não teve nenhum escolhido por esse time. E no município, técnico de São Paulo foi escolhido o melhor técnico, o melhor juiz foi Leonardo Gaciba e o 40º gol do Romário também foi homenageado. Foi homenageado, ganhou um troféuzinho. E lembrando que o craque, né, da noite foi o Rogério Ceni, que recebeu o troféu de craque da torcida, melhor goleiro e craque do Campeonato Brasileiro do Brasileirão. Bem, essa foi mais uma edição do Telejornal Online ao vivo. A gente aguarda na próxima conexão. Diego. Até a próxima conexão. A gente espera.